Vamos orar? Aproveita e desliga o celular aí, nós vamos juntos. Senhor, nós queremos nesse dia juntos pensar a respeito da Sua palavra. Há tanto que aprender, há tanto a construirmos em nossa vida. Por isso fala o nosso coração, nos dá humildade, nos dá também uma mente capaz de assimilar a profundidade da Tua palavra, porque nós somos limitados. Nos guia, nos ajuda a não ficar perdendo tempo que não é necessário. Dá-nos o crescimento que o Senhor espera. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o pastor Marcos pediu para que eu compartilhasse com vocês ainda esse trecho do estudo de vocês de formação, que seria a aula a respeito da escatologia bíblica. E quando nós falamos de escatologia, normalmente vem muitas dúvidas ao coração sobre, além de ser um dos temas bem controversos, muita gente discute aí a respeito das posições, diversas posições. O nosso objetivo hoje é simplesmente dar para vocês um panorama, um norte para vocês seguirem, e de acordo com a visão que nós entendemos biblicamente estar correta. Mas com isso nós não queremos nos colocar como defensores ou detentores da verdade absoluta. Esse é um campo principalmente onde há espaço para certas divergências, mas sempre precisa ter apoio escriturístico. Quando você pensar de maneira diferente em a respeito de algo, você precisa falar: olha, eu penso assim por causa desses textos, e submeter a sua opinião, o seu entendimento desses textos ao crivo de outros. Porque senão nós nos tornamos arrogantes, ou então nos tornamos pessoas assim: eu acredito nisso. Por quê? Uma vez eu estava participando de um programa de televisão e o oponente fez uma proposta. E eu disse para ele: por que não pode ser do jeito que eu estou falando? Ele simplesmente disse assim: não, porque não faz sentido. E quando ele falou isso, ele estava dizendo assim: olha, a verdade é só o que faz sentido para mim. Então, se não fizer sentido para mim, você está errado. E isso é uma tolice tremenda, porque tem muita coisa que não faz sentido do nosso ponto de vista, e ainda assim continua sendo verdade. Aliás, tem muitas coisas na Bíblia que eu olho e falo assim: eu não estou entendendo. Deus fala: o problema é seu, a Bíblia está aí, são coisas para aprender. Gente, eu quero só sugerir, não estou pedindo leitura de nenhum desses livros. Eu vou circular para vocês poderem olhar, livros que ajudam a entender aquilo que nós vamos falar hoje. Esse é um dos livros, chamado Dispensacionalismo, Ajuda ou Heresia. Esse livro é feito pelo Dr. Charles Riley, é da editora ABK. Estava esgotado, mas agora você já encontra um pouco aí mais fácil para encontrar, tá bom? Esse é um livro para ajudar a entender o que é o movimento dispensacional, o que é dispensacionalismo. Um outro livro que deve estar na biblioteca de todo estudioso de escatologia é esse livro aqui, Manual de Escatologia, do Dr. Dwight Pentecost. Dizem que ele é eu não sei nem se ele está vivo ainda, mas certamente um dos homens que mais entende escatologia na atualidade. Ele tem bastante idade mesmo, acho que mais de 90 anos. Professor emérito do Seminário de Dallas. E quando é esse livro, mais ou menos? Esse livro aqui, ele é de primeira impressão 1998, segunda de 99. Mas vale a pena ler. Dos livros todos que eu vou sugerir, eu indicaria esse daqui para comprar. Não é um livro de leitura no sentido de, como nós pegamos um livro e lemos inteiro, mas é um livro de pesquisa. Então, você quer saber sobre milênio, você vai lá no capítulo milênio e estuda, vê as argumentações, é muito bem fundamentado. Aqui ele já é grosso, mas se você pegar a quantidade de informação bíblica que ele tem, é enorme. Na mesma linha, aqui nós temos esse livro que você já conhece, Teologia Sistemática, Dr. Riley. Aí ele vai dar um panorama resumido no final lá sobre escatologia. Fala de todas as áreas de teologia, mas tem uma parte do livro que fala sobre o porvir. Essa parte aqui ensinaria bem aí a parte de escatologia de maneira bem simples, bem sucinta. Isso daqui é mais para facilitar. Se você tiver transmitir esse conhecimento para a igreja, eu acredito que esse livro, do jeito que o Ryan colocou, é o mais simples. E esse último aqui, e aí parou que todos eles têm a mesma largura, é do John Walford, chamado Todas as Profecias da Bíblia. Também professor em Dallas, de 52 a 86.
ele também é professor emérito do seminário. Ok? Então eu vou passar para você esses livros aí, à medida que nós estamos caminhando, você pode mexer neles, tá bom? Eu vou deixar aqui, depois eu passo para vocês darem uma olhada. Gente, vamos caminhar, deixa eu só me situar aqui e conseguir abrir. Gente, então, quando nós estudamos sobre escatologia, aí está uma bibliografia. Depois, se vocês quiserem, eu passo tudo isso aí para vocês, tá bom? Os livros que eu citei e outros aí que você pode requerer, eu passo o PowerPoint para vocês, não precisa preocupar tanto em copiar, mas em entender. Quando nós estudamos a respeito da história da escatologia, vamos lá. Ó, sobre o que escatologia lida. Quando alguém perguntar para você, basicamente eu estudo das últimas coisas, o futuro em termos pessoais e cósmicos, e tem a ver com 3 grupos. Quando eu falo, vocês entendem que eu falo como futuro em termos pessoais e cósmicos, existe aquilo chamado de escatologia individual, quando ela se realiza quando você morre. No dia que você morrer, você vai encontrar com Deus. A parte escatológica você está se cumprindo aí, ainda não totalmente, mas aconteceu. Existe uma escatologia chamada geral, que é aquela que vai se cumprir quando o Senhor Jesus voltar e os eventos narrados em Apocalipse se fizerem presentes. Os 3 grupos relacionados aí à escatologia são a Igreja, Israel e as nações. Quando você pensa em escatologia, esses 3 grupos têm que estar distintos para você, embora muita gente vai querer misturar Israel e Igreja num grupo só. Então, você vai descobrir que tem gente que vai defender 2 grupos. Então, é Israel e nações, desculpa, Israel e Igreja como povo de Deus e nações. Mas a Bíblia vai trabalhar com 3, essa distinção bem clara entre esses 3 grupos. Termos relativos à escatologia, eu não vou passar por isso aqui. Aqui tudo, só estou falando o que aborda o texto, não é? Quando falamos o tema escatologia, segunda vinda, arrebatamento da igreja, tribulação, grande tribulação, a distinção que é de tribulação e grande tribulação, milênio, primeira ressurreição, segunda, tribunal de Cristo, Armagedon, grande trono branco, lago de fogo e enxofre, Nova Jerusalém e, por fim, novos céus e nova terra. Ao estudarmos escatologia, sempre nos deparamos com 2 grupos. Quem são esses 2? Tem os escatofobíacos e os escatomaníacos. Então você já tem que saber isso aí. O primeiro, o escatomaníaco, é aquele que ele vê meio a meio em qualquer coisa. Onde ele olhar, ele está vendo sinal do Apocalipse, da volta de Jesus, tudo, qualquer coisa. Se alguém fala, vai ter um eclipse na semana que vem, ele fala, Jesus está voltando. Então, na cabeça dele, tudo é um sinal, ainda que não aberto, misterioso, mas tudo é um sinal, é um indício de que Jesus está voltando. Então, tem apagão no Brasil. A pessoa já olha e fala, meu Deus, esse é um sinal que a Bíblia diz que vai escurecer o sol, e aí pronto, aí o pessoal começa a agir assim. Tornados gêmeos na semana passada. Então, vocês viram nos Estados Unidos, aconteceu aqueles 2 tornados, a pessoa já olha e fala assim, nunca aconteceu, então isso é um sinal. Então, tem gente que, o escatomaníaco é aquele cara que ele olha e fala assim, está aumentando o número de corvos de Israel, pássaros, né? Tempo atrás de uma notícia assim, aumentou o número de pássaros de Israel. Então Jesus está voltando, porque Apocalipse fala que as aves do céu vão comer carne. Então, os pássaros estão indo para lá. E aí começa. Tudo, onde você olhar, é sinal da volta de Jesus. E o escatofobíaco é aquela pessoa que tem medo da escatologia. Ela não sabe lidar com isso. Como identificar esses 2 grupos que nós não podemos ter entre nós nenhum dos 2? Ok? Quem são eles? Eles são extremamente supersticiosos. Tudo que acontece é sinal do fim do mundo, o escatomaníaco. Tudo tem uma verdade oculta por trás, então nada é uma coisa assim, teve um apagão, faltou luz. Não, tem que ter alguma coisa, um indício. Ele sempre está em busca de sinais. E o diabo e o demônio são a causa de tudo que está acontecendo. Qualquer coisa, quando você tropeçou em casa, é o diabo. Se o carro, se deu partida de manhã não está funcionando, Satanás está trabalhando, então tudo está envolvido com algo espiritual, um sinal que ele tem que fazer uma leitura. Então ele passa o dia olhando para qualquer coisa, qualquer indício, o ônibus furou o pneu, é um sinal, algo misterioso está acontecendo. Os escatofobíacos, eles não gostam de ouvir sobre o fim do mundo. Aquela pessoa que, se você falar na igreja, vamos estudar sobre escatologia, ele fala, não gosta. Tem medo de lerem o último livro da Bíblia,
E você vai encontrar gente assim que não lê. A Bíblia dele tem 65 livros. Eles não leem escatologia, ou basicamente quando faz escatologia, grande parte é no livro de Apocalipse. A pessoa abre à noite lá, está lendo, devocional. Ah, então eu vi um grande dragão com tantas cabeças. A pessoa vai até falar, esse livro não é um livro para ler esse horário. Não tem gente que teme esse livro. Nada que acontece é sinal do fim do mundo para eles, e negam que o diabo e o demônio estejam por trás de tudo isso aí. Ok? Então esses dois grupos nós temos que chegar no equilíbrio. Nenhum dos dois grupos está correto. Nem tudo é sinal, nem nada é sinal. Posicionamento. A respeito de escatologia, saber todos os detalhes é impossível. Se você falar, eu domino toda a escatologia, isso não é verdade. Ninguém tem condição de fazer isso. E os detalhes possíveis. E ter uma posição definida é imprescindível. Então, ao mesmo tempo que você não consegue dominar tudo, você tem que se posicionar. Não dá na escatologia para você ficar em cima do muro. Vira um caos. A maneira como você vai pregar vai mudar. A maneira como você entende, você interpreta a Bíblia vai mudar. Então a escatologia, nesse sentido, o entendimento de uma posição, você tem que adotar. Isso vai ter impacto na sua eclesiologia. Vocês já fizeram a eclesiologia? Já. A respeito, de maneira bem simples, as diversas posições escatológicas, vamos ver depois durante o dia mais detalhadamente, elas se dividem entre entender o que é arrebatamento e o que é milênio. Então, a grosso modo, arrebatamento, as posições que existem mais do que aquelas ali, mas basicamente é pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Vamos falar já o que é isso. Em relação ao milênio, aquele período de 1000 anos que a Bíblia fala, alguns vão dizer, olha, existe o pré-milenismo, existe o pós-milenismo e o amilenismo. Ok? Essas são as posições mais comuns. Ali ainda vai ter algo chamado arrebatamento parcialista, que é muito comum entre os adeptos da Assembleia de Deus, e nós vamos entender o que é isso. Então, pensando aí em termos da igreja, todos estão entendendo? Seria a igreja e uma linha do tempo relacionada aos eventos da igreja. Para vocês entenderem graficamente isso, ficar mais simples de visualizar, o que significa isso daqui. Então, a igreja está ali, em algum momento, ela vai chegar a esse período da tribulação. Ninguém sabe quando começa. Ali tem uma ideia do fogo e aqui o tempo do milênio. Ali a volta de Jesus. Bom, em relação ao arrebatamento da igreja, as três posições dizem o seguinte: pré-tribulacionista, Jesus retira a igreja no começo da tribulação. Por isso eles falam, pré-tribulacionista é a volta de Jesus invisível. Deixa eu corrigir esse termo para não dar confusão. Vocês sabem a diferença entre quando fala volta de Jesus? As pessoas falam, então Jesus vai voltar mais 2 vezes? Ele vem buscar a igreja e depois vem à terra? É errado dizer que haverá 2 voltas, porque volta implica em ele chegar à terra. Eu não posso falar, eu vim até a igreja um dia e eu falo, semana que vem eu volto aqui. O que você espera que eu faça? Que eu venha até aqui. Se eu vier até Guarulhos, eu posso dizer que eu voltei? Eu não posso, não é correto. Então, se Jesus não voltou à terra, isso não é chamado volta. Por isso, as pessoas que querem atacar a posição pré-tribulacionista ou pré-milenismo, eles falam, Jesus tem que voltar 2 vezes. E não é verdade. Nos ares ali não é uma volta. Quando nós vemos Atos 1:11, é dito para eles, olha, esse Jesus, da mesma maneira como vocês viram, ele vai voltar aqui e tal, tal. Então, ele dá detalhes para nós de que uma volta literal no Monte das Oliveiras, como a Bíblia profetiza. Então, a respeito da tribulação, quando eu falo ali do arrebatamento, ele pode ser pré-tribulacionista, a igreja é tirada antes da tribulação. Bem no comecinho ali, ela não entra na tribulação, antes de iniciar ela sai. O meso-tribulacionista, que vai dizer que a igreja passa por um tempo de tribulação e é retirada. E o pós-tribulacionista, que diz que a igreja fica durante toda a tribulação aqui, e depois ela encontra com Jesus e já volta imediatamente. Ela encontra e desce. Se alguém tiver perguntas, pode parar. Depois eu volto, eu vou detalhar isso aqui, mas se quem quiser perguntar, fica à vontade. Em relação ao milênio, o período de 1000 anos literais, alguns dizem que Jesus só volta à Terra no final do milênio. Outros dizem que Jesus voltará à Terra para reinar no início do milênio. Tudo bem? Então, isso daqui é o cenário escatológico dos nossos dias. Além dessas posições ali, no caso da tribulação, existe o que eu falei, a posição parcialista, que diz que a igreja não é tirada nem no início, nem no meio, nem no final. Ela é tirada aos poucos.
Então, Jesus vem, quem estiver esperando eles, está com a vida boa, leva. Quem não está, fica. Aí você fica mais 3 meses. Se aprimorou na vida com Deus, por isso ele leva você também. Aí vai. Então fica meio sei lá, a gente pode brincar com isso, mas uma lotação. Sei lá, alguns brincam que Jesus vem de Kombi, ele vem tá fazendo um baldeamento, vai levando. Mas é isso. Aí os méritos não é pelo que Jesus fez por você, mas os méritos é no que você faz por Jesus. Então, se você anda em retidão com Jesus, ele te leva. E outros dizem que isso está totalmente errado, e realmente está. Tá bom? Essa eu nem coloquei ali porque é um ensino que não é muito defendido, mas é muito comum no meio pentecostal acreditar nisso. Irmão, você está pronto? Você não está pronto, você fica. Então gera no coração das pessoas, só vai quem estiver em ordem. Se isso fosse verdade, qual a implicação natural disso? Só vai quem for santo. Qual é o problema? Vai acabar sendo além de a retirada por obras ali, mas qual é o problema? Se eu falar para vocês assim, se Jesus voltar hoje, só vai aqui quem tiver sem pecado. Não vai ninguém. Então, complicou. Isso daí cria um ambiente de competição na igreja, de falar, toma cuidado, hein? Se Jesus volta, você está dormindo, você dormiu brigado com alguém. Você fica. Então, a responsabilidade de ser retirado não é sua, mas é no que Jesus fez por você. Pré-milenismo, eles ensinam basicamente que Jesus volta antes do milênio para estabelecer o seu reino aqui na Terra. O que é isso? Jesus volta lá no final da tribulação, aí realmente ele veio até a Terra e passa o milênio aqui reinando na Terra com a sua igreja. Isso é a posição pré-milenista. A posição pós-milenista, a segunda vinda de Jesus ocorre ao final do milênio. Então, o que eles defendem? Que Jesus apareceu ali ou não? Apareceu um negócio meio escuro. Jesus é um fantasma. Depois eu corrijo isso, era para aparecer melhor, mas basicamente Jesus desce aqui e fica aqui. Mas eles têm, nessa posição pós-milenista, tem alguma visão de quem reina sobre a Terra nesse período de 1000 anos? Como a Terra é governada nesse período? Não, aqui eles vão propor o seguinte, durante o dia nós vamos olhar melhor, mas basicamente eles vão dizer o seguinte, que a Terra ela vai desfrutar de um tempo de paz, um avanço pelo avanço da ciência e o avanço do Evangelho. Então a Terra vai gradativamente se tornar melhor. E o dia que ela estiver realmente num estado bom, não perfeita, Jesus volta para receber aquilo que ele fez através da igreja. Então, governantes seriam as pessoas como hoje, por exemplo. A igreja vai promover isso daqui. Então, hoje, Cristo, de maneira, está reinando sobre a igreja, mas não aqui literalmente. Ele só volta um dia na história, mas depois que a igreja já fez. Já que estamos em época de Copa, seria como se a igreja está ganhando de goleada. Aí Jesus entra, já viu quando o jogador chega lá no... Você olha o Filipão, ele coloca o jogador 43 minutos, fala, tá entrando por quê? Tá entrando só para levantar a taça lá. Aí Jesus vai fazer isso daqui. O mérito é da igreja. O mérito é da igreja, é Cristo trabalhando nela, mas é a igreja que vai promover uma melhora social. O grande problema dessa posição é que quando você olha para um cenário mundial, você está vendo justamente o oposto. O mundo vai de moto. Você está vendo o mundo cada vez piorar. E isso vai conflitar com textos como Lucas, se não me engano, 18, que ele vai dizer: quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Você fala, peraí. O próprio Jesus está dizendo: será que eu vou encontrar a fé ainda quando eu retornar? Não parece um cenário de melhora absoluta. Parece um cenário justamente no contrário. João, deixa eu levantar a mão. Duas perguntas. Uma, como é que o pós-milenismo, falar da pessoa, né, pós-milenarista, vê o fim da tribulação, e outra, como é que ele vê a batalha do Armagedon? Entendeu? Como é que essas coisas vão entrar em harmonia nessas horas? Porque vai ter que terminar a tribulação, eles vão ter uma consciência de que, estou pecando e a gente vai viver, entendeu? Porque a princípio... Eles vão ter dificuldade, realmente. Não é preciso muita atenção, você já vê que vai conflitar com textos aqui, textos dramáticos. Mateus 24 fala assim, olha, uma tribulação como nunca houve na terra. Então nós vemos um caos sendo anunciado que parece não contribuir com essa posição.
De qualquer maneira, a leitura que eles vão fazer é assim: ao longo da história haverá problemas, mas assim como o livro de Apocalipse narra uma série de problemas, depois ele narra um tempo de paz. Então, mesmo que a Terra venha passar por esses problemas, e já passa por alguns, vai chegar o momento em que essa Terra melhora, e até Jesus retornar. Okay? Essa é a maneira como eles vão entender. Então a igreja, à luz disso daqui, ela vai passar por tudo. Ela fica aqui no final, é então que tem um encontro com Jesus e aí inicia o estado eterno. A posição pós-milenista vai trabalhar dessa maneira aí. Eles vão lidar. Tem problemas, mas é normal. E um dia, apesar dos dilemas e lutas dessa vida, a Terra vai começar a melhorar, vai experimentar um período de paz. Como ao longo da história já teve momentos de muita crise, depois vem um tempo de bonança. Ok? E o Armagedon? Sim, onde é que entra? Vai estar tudo melhorando e Jesus Cristo vem, vai ser uma batalha do Armagedon. Isso, como lidar com isso? O problema, como eu falei no começo, que vai ter implicações na sua eclesiologia, vai lidar com a maneira como eles interpretam. Você está interpretando um Armagedon literal. Se o Armagedon não é um evento literal, aí é fácil você encaixar aqui tranquilamente. A hermenêutica literal, ela complica a história, porque você começa a fazer eventos, você tem que acontecer, cadê? Onde estão essas nações guerreando? Onde o mundo está dividido em 4 blocos? Reino do Norte, do Sul, do Leste e o Ocidente governado pelo Anticristo. Aí se você falar isso é literal, a posição pré-milenista vai se encaixar como luva. Você falar não é literal, aí você pode enquadrar. Quando você vai para uma interpretação menos literal, mais alegórica, dificilmente alguém vai começar a falar para você que está errado, porque você pode harmonizar o que você quiser nessa posição. Então a sua hermenêutica vai ter impactos violentos aqui. Existe a posição ainda a respeito do milênio, ou conhecida como amilenismo, onde eles afirmam que o milênio não ocorrerá literalmente. Quando alguns falam assim, o amilenista não crê no milênio, eles vão brigar com você e falam, não, nós cremos sim. E é verdade, eles creem. Eles só não creem que o milênio é o quê? Literal. Então o milênio já existe. Ele considera o período amilenista entre a ascensão de Jesus lá em Atos 1 e a volta dele como sendo o milênio. Sendo assim, o milênio não ocorrerá literalmente. Então, desde que Jesus foi ao céu, já passou quanto tempo? 2000 anos. Mas eles falam, não é literal. Então, o milênio nada mais é do que um longo período de tempo, usado de maneira genérica, para nos mostrar que haverá um período de paz. Alguns, inclusive, afirmam, porque o texto fala que durante o milênio Satanás seria preso, estará preso. Nós vemos isso lá em Apocalipse, capítulo 20, 19 e 20. Eles vão dizer para você, inclusive denominações históricas, para os presbiterianos, vão dizer para nós aqui que Satanás está preso. Desde a ascensão de Jesus, Satanás está preso. Significa que ele está inativo? Não. Significa que ele não tem liberdade para atuar com liberdade restringindo o Evangelho. Então, o diabo está trabalhando, mas ele não consegue mais impedir o avanço do Evangelho. Agora, se você olhar para a realidade, você logo vai descobrir que isso também não vai se harmonizar. Saia na rua e tente pregar o Evangelho para alguém. Essa semana eu recebi um e-mail de um rapaz que fizeram direitinho, pediram autorização na prefeitura e tudo mais do Rio Grande do Sul para fazer um culto numa praça. Na hora do culto da praça, alguns moradores ali fizeram um estardalhaço para que não tivesse o evento. E ele escreveu pedindo oração, dizendo, eles cancelaram o evento, tiveram que cancelar o evento. Mas ele falou, nós pedimos direitinho, se fosse um grupo de axé, se fosse qualquer outra manifestação, não tem problema nenhum, se fosse parada gay, mas era um trabalho evangélico. Então você vê o diabo trabalhando vivo e ativo. Não dá para pensar aqui. Então eles vão dizer, ele não é literal. Onde Cristo está reinando? Ele está reinando soberanamente no coração dos crentes. Então essa é a maneira como o amilenismo vai propor isso aqui. Nessa visão o mundo está melhorando, é isso? Na visão da milenista, desde que Jesus saiu, se retirou, o mundo naturalmente está melhorando. O mundo vai melhorar, porque Cristo já está reinando no coração da igreja. Ok? Então a vida do crente, através do alcance de outras pessoas, Deus atuando na igreja, vai promover aqui, porque o milênio é um tempo de paz.
Então a igreja já está desfrutando desse tempo de paz. E Satanás preso. E Satanás está preso. Não inativo. Está preso no que consiste em impedir o avanço do evangelho. Tá com uma corrente. É. É complicado. Tem um certo alcance, assim. Cachorro. Isso daqui não dá para. Qual é o problema disso daqui? Novamente nós vamos cair na questão hermenêutica. Eles estão falando o milênio não é literal. Então, se eu posso alegorizar, aí eu posso falar o que eu quiser. Mas é engraçado como a parte em que o diabo está preso, essa parte eles usam literal, né? Essa parte, não, ele tá, mas ele está preso. Ele está preso. Então fica assim, você vai ficando conveniente, uma teologia self-service. Você vai harmonizando aquilo que você crê. Agora, existem pessoas sinceras, que não estou falando de hereges, estão defendendo isso aqui, então gente sincera que acredita nisso e defende. Eu só estou falando que precisa de um pouco mais de respaldo bíblico para apoiar, porque essa posição gera alguns conflitos. Com o quê? Gera conflitos, a pessoa fala, não, com a Bíblia não gera não, gera com a posição pré-milenista, é verdade. O conflito que gera é a respeito de hermenêutico. Eles vão dizer, não, você está entendendo literal o que não é para ser literal. Então o que eles vão dizer? Você está interpretando errado. E nós dizemos para ele, vocês estão interpretando errado. Por exemplo, quando nós lemos Apocalipse 20, nós podemos ver, abram lá em Apocalipse 20, você vai perceber que quando João quer ser literal, ele dá amostras para nós, pelo texto, e quando ele quer não ser literal, ele também dá amostras. Apocalipse capítulo 20, quando ele vai tratar do milênio, ao longo do dia nós vamos falar sobre isso, então eu só vou pincelar aqui, mas ele diz assim, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo. Anjo é literal ou figurado? Literal. É literal, não tem problema nenhum ser anjo. Tinha na mão uma chave, literal ou figurado? Literal. Pode ser literal. O que vocês acham? Não, Abismo tem chave, fechadura? Figurado, né? Aqui acho que é legal, eu acho. Aqui tem que ser figurado. No inferno, o abismo onde ele vai ser preso, não tem porta. Mas é que a gente não determina ainda se abismo é literal ou figurado. Exatamente. Abismo aqui é literal ou figurado. Abismo é um lugar onde ele vai ser aprisionado. Mas esse lugar não tem chave, até porque no reino espiritual não adianta você trancar nada, porque o espírito pode sair. Então você já sabe que isso é figurado. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, o diabo. Literal ou figurado? Literal. Literal. Ele prendeu esse ser. E prendeu ele por 1000 anos. Então o texto fala 1000 anos. Literal ou figurado? Aí o pessoal agora vamos falar, não, peraí, como assim? Ele fala 1000 anos para você. João sabe contar? Não sabe contar. Ele fala 1000 anos. Ao longo do livro todo ele vem falando 1260 dias, 42 semanas. Ele vem jogando números e são números literais. Nem todo número em Apocalipse é literal, é verdade. Mas eu só posso entender como não literal quando a defesa desse número seja uma coisa ilógica, irracional. Você fala, não, é impossível isso aqui ser literal. Ou quando isso aí coloca conflito na própria escritura. Mas de maneira natural, a leitura simples é a maneira literal. 1000 anos, os primeiros leitores entenderam, 1000 anos. Depois disso, olha quando ele não quer ser literal. Lançou no abismo e fechou, e pôs selo sobre ele. Literal ou figurado? Figurado. Ele está selando aquele lugar, mostrando sua autoridade, seu controle sobre aquele lugar. Para que não mais enganasse as nações, até se completarem. Veja a maneira, até se completar. Parece que alguém está contando. Então se é figurado, não dá para. Até se completar o que se é figurado? Agora, se alguém completou 1000 anos, então está fazendo de conta. Está contando. Depois disso, é necessário que ele seja solto. Ele não quis ser preciso. Viu? Quando ele não, se fosse 1000 anos, fosse muito tempo, como o pessoal fala, ele escreveria: e Satanás será preso por longo tempo, e depois será solto por pouco tempo. Mas ele fala, preso por 1000 anos, solto por pouco tempo. Aqui ele não quer ser específico. Não diz para nós quanto tempo. A palavra usada no grego aqui, por exemplo, para definir os 1000, é 1000 em números mesmo? Quiliasmo, 1000. 1000 mesmo. Assim que ele vai abordar, não tem problema. Só que eles vão dizer para nós, isso aqui é um grande período de tempo. Só que o João está meio esquizofrênico. Uma hora ele fala 1000 anos e depois ele fala pouco tempo. O normal de alguém que não quer ser específico é muito tempo, pouco tempo.
Ou então, É porque a palavra mudaria, eu suponho, né? O Novo Testamento deve usar para pouco tempo. Tem alguns textos que aqui usam ele, esse ele termo. não quer dizer para nós, não revelou para nós, ele vai ser solto por pouco tempo. Ok? Aí depois embaixo fala lá no versículo 4, final do versículo 4, fala que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, só em 5 versículos, a palavra 1000 anos aparece várias vezes, gente. Várias vezes. Se você avançar mais, ele vai falar, verso 7, verso 6, final do verso 6, e reinarão com ele 1000 anos. Verso 7, quando porém se completarem 1000 anos, não é possível. Ele não repete por acaso, em 7 versículos ele mencionou 5 vezes a expressão 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Ah não, mas é um período longo de tempo. Desculpa, não há a menor razão para isso. Seria assim, quando Cristo voltar já para o reinado milênio, tipo zera tudo, no caso, os anos. Não zera, só é feita uma contagem. Por exemplo, nós estamos no 2014 depois de Cristo. Então, o milênio vai iniciar, nós não temos nenhum indício de que a conta vai começar o calendário de novo. Mas o fato é que ele está dizendo para nós, preocupado, não com o calendário, mas com a duração. Fala, esse período dura 1000 anos. Só isso. Não vai ser contado, né? Vai ser contado. É isso daqui que o amilenista tem que lidar. Tudo bem? Vamos voltar lá. Então, pré-tribulacionismo, falamos então a respeito de milênio, né? Agora, pré-tribulação. Ele afirma, o pré-tribulacionista, que a igreja será arrebatada antes do início da tribulação. Então, o período da igreja está passando, em algum momento, a pessoa de Cristo vem aos ares silenciosamente, acontece o rapto da sua igreja, quando a igreja sobe e se encontra com Cristo. Isso é a posição pré-tribulacionista. Depois que encontra com Cristo, ela vai passar, enquanto acontecem os eventos aqui na Terra, você perceberam a diferença de foguinho e fogão aqui, porque alguns fazem a diferença de tribulação, a parte inicial, e grande tribulação, a parte final. E aí, durante esse período, a igreja estará no céu, segundo a posição pré-tribulacionista. A posição meso-tribulacionista diz que Jesus arrebata a igreja no meio da tribulação. Então, a época da igreja está passando, a igreja entra numa parte da tribulação, porém, ela não vai adentrar o que é chamado grande tribulação. Aí Jesus vem buscar a sua igreja, igualmente o outro, e a igreja encontra com Jesus e fica no céu, e só volta com Jesus daqui no final. Tudo bem? Segundo o pré-tribulacionismo, a igreja passa 7 anos com Jesus no céu. Segundo o meso-tribulacionista, a igreja passa 3 anos e meio com Jesus no céu. Posição parcialista, ou arrebatamento parcial. Somente aqueles que estiverem vigiando no estado de maior santidade são levados, os demais ficam até estarem puros. Então, é uma ideia meio de purgatório aqui na Terra. A tribulação se torna um purgatório em vida. Então, ele vai te purificando, aí se quebrando, ele vai buscando você, pensando você, levando. Posição pós-tribulacionista, a igreja passa por tudo. Jesus arrebata só após o final da tribulação. E confunde-se essa posição com a posição da segunda vinda de Cristo com os pré-milenistas. No caso do pós-tribulacionista, a igreja passa por toda a tribulação. Aqui ela encontra com Jesus e já desce. Então ela fica pouquíssimo tempo com Jesus. Há um encontro nos ares e um retorno imediato. Aqui a terra para início do milênio. Perguntas? Até aí tranquilo. Agora tá nada de assustador, não é? Alguns dizem que aqui carece de tempo para se cumprir alguns eventos que a Bíblia narra. Por exemplo, o Tribunal de Cristo, Apocalipse 12, tem eventos aqui que carece de tempo, porque só subir e encontrar com Jesus voltar, fica fala que a noiva vai ser apresentada para ele sem mácula, fala de um casamento no céu. Então, é pouco tempo aqui para isso acontecer. A posição do mesotribulacionista, o problema dela é que ela vai eliminar um conceito bíblico chamado iminência. Então, se ninguém sabe aquele dia e hora, os mesos agora sabem. Eles sabem que no meio da tribulação Jesus volta. Então, começou a tribulação, você já pode marcar. E a Bíblia especifica 1260 dias. Vai segundo o ano lunar, como era contado. Então, vai dar 3 anos e meio. Então, você sabe. Uma vez eu falei com uma pessoa que defendia o meso-tribulacionismo, eu falei, olha, aquele dia e hora ninguém sabe, nem o filho nem os anjos, só os mesos tribulacionistas e os demais. Falei, como é que você sabe esse dia? Ele falou, não,
O texto fala que ninguém sabe o dia e hora, mas nós sabemos mais ou menos. Nós sabemos o período. Não, mas não tem como, porque o texto fala para nós que 1260 dias dá meio da tribulação. Então você sabe o dia, você pode até falar que não sabe a hora, mas o dia você tem como saber. Então Porque complica. vai contando, né? Vai contando, e a Bíblia fala do que, da onde, a partir do que contar. Hoje ele vai Então não é assim, assumiu a igreja, ninguém contou, não. O que inicia a tribulação não é a retirada da igreja. O que inicia o período tribulacional é a assinatura de um tratado. O tratado tem dia. O dia quando eles firmar esse tratado, conforme Daniel 9:27, a história começa a ser contada ali. Então você pode contar 1260 dias. 1260 dias dá 3 anos e meio. Então enfraquece a ideia da iminência. Um conceito muito importante aí para nós. Falei sobre escatomaníacos, escatofobíacos, não sei quantos já viram esse vídeo, não sei se o áudio vai ajudar, porque hoje não tem caixinha aqui. Deixa eu tentar, sei lá. Esse feriado prolongado, a trilogia do Largados para Trás. Trilogia. E também aquele vídeo da mulher falando que vai acabar em 2020. Tem noção? Eu não vou ver meus netos. Tem noção? Ela fala que a gente vai subir e que as roupas vão ficar. Eu vou subir peladão. E a trombeta? Tô falando que a trombeta vai tocar e todo mundo vai escutar, mas eu não escuto nem minha mulher. Nem a minha mulher eu tô escutando, pastor. Se matar agora, eu vou ficar, pastor. Você não tá entendendo. Escatomaníaco. Melhor que Bartão. Não fica assim, não. Eu tava brincando com você. Não importa se vai subir pesado de roupa, como você vai subir, se vai acabar amanhã, depois ou antes. Você tem que se preocupar em viver direito, em obedecer a Deus, em amar o próximo, servir, evangelizar. Rapaz, eu tava brincando com você. Às vezes a gente se prende em cada coisa, como a pessoa vai sumir, como a pessoa vai subir, se vai subir de um jeito, de outro, se vai ser do